Talvez você tenha acordado hoje, mais uma vez, com aquela sensação de que não tem saída. Talvez você pense que todas as decisões que você tomou, por mais que elas parecessem muito corretas, você, em um momento, acaba percebendo que parece que foram elas, as suas decisões, que acabaram te levando a viver uma espécie de aprisionamento circunstancial, do qual é muito mais difícil sair. Bom, eu queria te convidar para refletirmos hoje num texto que está no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia e lá está escrita a história de libertação dos descendentes de Israel que estavam sob um domínio escravizador dos egípcios, né, da época dos faraós. Eles levaram cerca de 400 anos sendo escravizados por esse povo até o dia que o Senhor disse basta. E eu queria te levar para que a gente refletisse um pouco sobre uma passagem específica, porque eu acho que essa passagem vai fazer você mudar a visão, como você enxerga a circunstância que você vive hoje. Então eu gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia no capítulo 11 do livro de Êxodo, que é o segundo livro. A gente vai ler o primeiro versículo. Eu queria chamar a sua atenção para uma palavra-chave que tem nesse texto e que vai nortear a reflexão que a gente vai fazer hoje. Diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Você nota uma palavra específica que tem aqui? Essa palavra talvez tenha falado com você já antes de eu apontar. Você notou? Alguma coisa bate aí no seu coração? A palavra daqui. Quem está falando é o Senhor. E disse o Senhor a Moisés: Trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará sair da. Essa palavra daqui, dita duas vezes nesse diálogo com Moisés, mostra que o Senhor estava lá, naquele momento, daqui, do Egito, daqui. O Senhor estava lá, no local, na prisão, junto com aquele povo. E é tão incrível a gente notar isso, a gente perceber que o Senhor estava com esse povo. E, na verdade verdadeira, ele já tinha anunciado que ele estava lá desde o começo dessa história, quando ele começa o diálogo com Moisés, do chamado de Moisés como libertador desse povo. Ele já havia dito que ele estava lá. Eu passei por esse texto e isso não havia chamado a minha atenção. Mas quando eu chego nesse momento, sair daqui, ele vos deixará sair daqui, e eu trarei, e ele vos deixará sair daqui. Ele estava lá. E como é que eu passei por essa outra parte que já foi dita e mencionada antes que ele estava lá, e isso não chamou a minha atenção? Sabe, muitas vezes a gente entende que o Senhor, ele tá com a gente, mas parece que é uma forma mais metafórica, né? É como se o Senhor tá comigo, mas assim, ele tá comigo, assim, dentro do meu coração, ele tá comigo, mas é uma fé, ele tá comigo, mas não é real, tá? A sensação não é tão real, mas ele, de fato, ele vai para junto. Ele chega junto, ele fica presente, ele tá lá. E são palavras dele, não são minhas. São palavras do Senhor. Ele estava conversando com Moisés quando ele disse: daqui, trarei, daqui. Ele estava lá, era real. Não é como uma sensação ou algo que eu no fundo não acredito, mas eu quero acreditar. Não, ele estava lá. Veja só, se o Senhor, essa palavra daqui, ela poderia ser substituída por outras duas palavras que são muito parecidas, mas que elas mudariam completamente o entendimento dessa frase. O Senhor poderia ter dito: e ele vos deixará sair daí. Ora, se o Senhor tivesse dito isso, mostrava que ele não estava lá, mas que Moisés estava. Se ele tivesse dito: olha, Moisés, eu vou mandar uma última praga, e quando eu mandar, ele vos deixará sair
daí, do lugar onde você está, não do lugar onde eu estou. O Senhor poderia também dito: eu vou enviar mais uma praga, e ele vos deixará sair dali. Seria uma outra palavra que poderia substituir, mas mudaria completamente o sentido e o entendimento. Porque quando ele dissesse dali, nem Moisés estava lá, nem o Senhor. Mas o Senhor disse: vos deixará sair de onde ele está. Ele fala, é de onde ele está falando. Nesse caso, a pessoa que fala, que é o Senhor, ele está naquele lugar. E eu estou frisando bastante isso, porque eu queria que você entendesse que o Senhor está no lugar que você está. Essa prisão circunstancial que você se sente como se tivesse se colocado por conta de decisões que você tomou, seja lá o que aconteceu, o Senhor, ele está e é real. Ele está com você. Não é uma metáfora, não é o Senhor está comigo, eu quero acreditar, então eu vou falar para ver se eu acredito. Não, ele está. Que você acredite nisso ou não, ele está com você agora. E isso fica muito claro e muito evidente quando a gente vai lá para o capítulo, porque é uma verdade da história do povo, para a história do povo israelita, é uma verdade, porque lá no capítulo 3, no versículo 7, eu vou ler com você, queria que você lesse comigo. No capítulo 3, no versículo 7, diz assim: olha só, certamente vi, e o Senhor disse, de novo, é o Senhor. E o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço seu sofrimento. E eu desci, o Senhor desceu para libertá-los da mão dos egípcios. O Senhor desceu. Ele diz: eu ouvi o clamor do povo. Ele ouviu o clamor do povo dele. Eu ouvi e desci para libertá-los. O Senhor, quando ouve o nosso clamor, ele desce. Então eu queria que você ficasse com essa reflexão hoje. Não importa o lugar que você se encontra, seja um lugar físico ou uma prisão psicológica, eu não sei o que é, mas o Senhor, ele vê o seu sofrimento, ele vê o seu algoz e ele está pronto para correr até onde você está. Mas você precisa clamar com todo o seu coração, com toda a sua fé, com toda a sua vontade. Clame ao Senhor, deixando muito claro que está muito difícil, não dá mais para suportar. Clame ao Senhor. Ele vai, com certeza, correr em sua direção, como ele correu em direção ao povo de Israel, para você desse aprisionamento que você se sente hoje. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. A gente se encontra numa próxima reflexão. Fica com Deus, em nome de Jesus. Tchau.